12 horas em ponto, no ar, programa Folha Notícias. Eu sou Bruno Albuquerque, 21 de setembro, hoje é dizer setembro, 21 de julho de 2020. A pandemia realmente está deixando a gente meio baratinado, viu, no que se diz respeito ao dia e o horário. São 12 horas em ponto, 21 de julho de 2020, é porque são tantas notícias que a gente acaba até se perdendo, viu, com a data. A gente não sabe nem qual é o dia, nem qual é a hora. Realmente está meio atribulado. As principais notícias de hoje: Flávio Bolsonaro nega ter sido avisado sobre a Operação Furna da Onça. Ele foi ouvido na condição de testemunha em seu gabinete em Brasília pelo procurador Eduardo Santos Benones, de Oliveira Benones. General Heleno diz que a Amazônia é muito preservada, 85% é floresta intocada. MPF mira delegados da Polícia Federal sobre vazamento da Furna da Onça. Banco do BRICS aprova financiamento para auxílio emergencial no Brasil. Governo volta atrás em proposta. A PEC do Fundeb será votada nesta terça-feira. E já estaremos aqui também com a presença da doutora Stephanie de Moraes Brito, a pedido dos nossos ouvintes e internautas. A doutora que é a diretora-geral, a coordenadora-geral da 28ª Ciretran daqui de Camaçari, tirando as principais dúvidas dos nossos internautas sobre o processo do atendimento em meio à pandemia. Os telefones estão abertos. Para participar, basta ligar no 99195-1984, que também é o nosso WhatsApp. Ainda com as principais notícias: toque de recolher e fechamento do comércio são mantidos até dia 26 de julho, aqui na cidade de Camaçari. Em Lauro de Freitas, bombeiros procuram por pessoa que desapareceu após entrar em rio em Lauro de Freitas. Medida que restringe circulação noturna em Lauro de Freitas também foi destaque. Com portões fechados, Bahia orienta que torcida evite redondezas de Pituaçu. Com mais de 7 bilhões em investimentos, a Semineto anuncia ações para fortalecer a economia. Copa do Nordeste retorna prometendo briga acirrada pelas 6 vagas restantes nas quartas. É muita notícia, viu? Muita notícia. São 12 horas e 3 minutos. Esses foram os principais destaques do programa de hoje. Vamos a um breve intervalo e já estaremos de volta com o programa Folha Notícias.
12 horas e 6 minutos e voltamos lá com o programa Folha Notícias e já estamos aqui, inclusive, com a presença da doutora Stephanie. Já vai estar falando com a gente, tirando as principais dúvidas sobre o funcionamento do Detran e Ciretran. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato 9195-1984, nosso WhatsApp, multas, habilitação, pagamento do seu licenciamento, e já estamos aqui, inclusive, com algumas perguntas na ponta da agulha. Mandar um abraço para nosso amigo Francisco Irmão, sempre presente também, curtindo o nosso programa, já está mandando aqui, inclusive, o alô. Aquele abraço para você, Francisco. São 12 horas e 7 minutos, ainda com as principais notícias, principalmente da região metropolitana. Nota de pesar da Prefeitura do falecimento do servidor José Carlos dos Santos. Foi publicado hoje no site oficial da Prefeitura. A Prefeitura de Camaçari lamenta profundamente a morte do servidor José Carlos dos Santos, de 61 anos, vítima de acidente vascular cerebral na noite desse domingo, 19/7. Deixa esposa, 9 filhos, 38 netos e 42 bisnetos. Rapaz, esse soube viver, viu? E bem, viu? 61 anos e seu José deixou 9 filhos, 38 netos e 40 bisnetos. O homem deixou a árvore genealógica dele grande, viu? Mas infelizmente é uma nota de pesar. Então, o nosso pesar aqui também. Tayana, aquele abraço para você, já mandando oi pra gente. Produção de lixo domiciliar aumenta durante o isolamento social em Camaçari. A produção de lixo doméstico no município aumentou significativamente nos últimos 4 meses. De acordo com a Prefeitura de Camaçari, por intermédio da Secretaria de Serviços Públicos, SESP, o aumento na produção de lixo residencial foi média de 1,200 toneladas por mês em relação ao mesmo período do ano passado. Já era de se esperar, inclusive, esse aumento significativo do lixo devido às pessoas estarem um pouco mais em casa. É o que a gente presume, que as pessoas estejam mais em casa, que não é isso que a gente tem visto, né? As pessoas estão na rua, tenho recebido aqui várias fotos, vários vídeos de praias, inclusive lotadas. Parece que a população de fato não quer ficar em casa de jeito nenhum. Nilson Carvalho, aquele abraço. Val Alcântara também, um grande abraço aí, presente no nosso programa. Senac promove palestras online para setor turísticos de Mata de São João. A Prefeitura de Mata de São João, inclusive, ontem emitiu nota onde já começa a fazer a preparação para a reabertura do trade hoteleiro. Inclusive, o Hotel Costa do Coqueiro fez uma festa, uma bela recepção para receber os primeiros turistas regados a acarajé, a baiana, a muita comida. Então, parece que Mata de São João tenta restabelecer o seu trade hoteleiro. O maior fator econômico da cidade de Mata de São João é o litoral. Então, Mata de São João tem essa particularidade diferente das outras cidades daqui da nossa região. Eu vou botar já a doutora aqui, já para dar um bom dia para a gente. E o povo já está mandando perguntas aqui. Eu vou pedir só, venha só um pouquinho mais para cá. Pode mais. Ali, isso. Pronto. Tá o microfone? Pode, fica à vontade. Eu vou tirar até aqui para... Deixa eu ver. Pode ficar até o e-mail, viu? Sim, senhora. Sem problema. Doutora Stephanie, 28ª Ciretran de Camaçari, seja bem-vinda ao programa Folha Notícias. Obrigada, Bruno, pelo convite. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes também. Desde a semana passada, viu, doutora, que o povo está aqui apertando minha mente, como a gente diz no popular, né, no baianês, apertando minha mente para eu trazer alguém aqui do Detran, para trazer alguém também da Coelba e trazer alguém da Embasa para saber como é que está funcionando. As pessoas estão com dúvida de como é que pode resolver os seus problemas, porque nós sabemos que em meio à pandemia estamos muito limitados e principalmente as empresas também têm trabalhado com seu eficiente bem menor, né?
e não é todo mundo que tem acesso aos meios eletrônicos e digitais, principalmente a comunidade da zona rural, das regiões mais periféricas do município. Daí a gente fez esse esforçozinho e até lhe agradecer por essa disponibilidade. Mas vamos lá, vamos começar com a primeira pergunta que todo mundo já tinha me mandado até anteriormente, como é que está funcionando o posto do Ciretran, do Detran, se tá o famoso home office, ou se por telefone, como é que está toda essa metodologia de atendimento ao público, doutora? Nosso atendimento retornou desde o dia 15 de junho, mas exclusivamente com agendamento prévio, realizado pelo Saque Digital Bahia. É uma parceria estabelecida entre o Detran e o Saque Digital, justamente para facilitar a forma de atendimento por causa da pandemia. Então, ficou um atendimento mais restrito, limitado do quantitativo, mas a gente só está podendo atender, infelizmente, pelo Saque Digital. E também tirando dúvidas, dando orientações pelo telefone e também por e-mail. Eu estava vendo aqui algumas pessoas perguntando a respeito do atendimento, tanto da Ciretran, como também lá do saque no shopping, porém o shopping está fechado. Isso. E nesse caso, tem atendimento home office agendado ou não tem atendimento nenhum no shopping? Pelo saque, não. Nada. Não. Todos os serviços são realizados pela Ciretran agora, tendo em vista que o saque está fechado. As habilitações também a gente está entregando tudo direitinho, porque não pode abrir de forma alguma o saque por causa do shopping, tendo em vista os decretos do estadual e o municipal também. Tem uma pergunta aí, tá aí, por favor, passa aí pra gente. Não entrou aqui não. Dona Nilma. Sim, dona Nilma. Nilma. Dona Nilma Adventista. Dona Nilma Adventista, ela pergunta o seguinte. Ixi, Maria, estão me mordendo aqui com esse celular. Bota aí pra mim, por favor. Pronto. Preciso fazer a renovação de minha CNH e paguei o licenciamento e não recebi o documento. Como faço para receber? Peraí, são duas perguntas, né? Ela Isso. quer fazer a renovação e pagar o licenciamento. Exatamente. Certo. Pela renovação. Agendamento prévio, feito pelo site ou aplicativo do Saque Digital Bahia. Ver a disponibilidade da agenda, porque a agenda está toda lotada. Ixi, Atendimento das 8 às 4h30, sem horário até de almoço, tá? Direto. Aí estamos fazendo o quê? O revezamento. Se de forma alguma ela não conseguiu o agendamento, o que a gente está fazendo? Tendo em vista o número de desistência, a gente está encaixando as pessoas como extra. Porque tem gente que agenda, mas não consegue ir ou não cancela. Então o site não atualiza e não disponibiliza a vaga. Sim. Então o que acontece? As pessoas que estão lá, e quando a gente vê que a pessoa faltou, a gente encaixa essa vaga. Eita. Pô, eu tô bagunçando tudo aqui, viu? Ela pode fazer da seguinte forma. Se não conseguir o agendamento, ela pode ver a possibilidade de ser como extra. A depender do dia que ela for. Entendi. Outra pergunta é a respeito de prioridades. Estão trabalhando com prioridades? Sim. Alguém com horário marcado? Sim. Na verdade, todo mundo é com horário marcado. Tendo em vista o agendamento. Mas se tiver a pessoa que está falando prioridade, de idoso, sim, com certeza. Outra pergunta que eu estava vendo aqui esses dias, as pessoas que precisam pagar o licenciamento do carro, a gente percebeu que se a gente for pôr numa busca pelo Google, vão aparecer diversos links de diversas empresas diferentes, inclusive, onde eles redirecionam. Tem um link específico que as pessoas podem entrar, como é que está sendo essa questão da emissão do boleto, porque tem alguns bancos que não estão funcionando, alguns caixas que funcionam. A gente percebe também que não são todos os bancos que a gente pode pagar o IPVA, né? Então, como é que a pessoa pode fazer para regularizar os documentos que venceram desde o início da pandemia, no caso, depois do decreto do dia 20 de março? Certo. Bom, a primeira orientação que a gente dá para a pessoa, justamente por questão de comodidade e tendo em vista a dificuldade do pagamento,
é tentar fazer pelo aplicativo do próprio banco, Banco do Brasil ou Bradesco, preferencialmente, que são os credenciados ao Estado. Se não conseguir de forma alguma, pode se dirigir à unidade, se não conseguir também o agendamento, obviamente. Aí a gente faz o mesmo esquema da questão do extra. Encaixa como extra e a gente disponibiliza o acesso na unidade. Nós estávamos vendo aqui, Stephanie, inclusive esses dias, eu fiz até umas reclamações aqui, que foi o seguinte, o governador do estado e também o presidente Jair Bolsonaro divulgou por diversas vezes alguns decretos e inclusive algumas ações como Blitz, etc., que nesse período de pandemia que fossem suspensas. Porém, não aconteceu. A gente percebeu que teve alguns momentos que foram realizados Blitz, até aqui mesmo em Camaçari, em Salvador, e alguns carros foram multados. Nessa ocasião, Stephanie, esses usuários, eles podem recorrer a essa multa, podem entrar com essa prerrogativa de que não, nesse momento da pandemia, abriu alguns precedentes, porque teve pessoas que, por falta de informação, não pagaram o documento, a sua habilitação venceu e por conta dessa demanda que vocês estão tendo maior do que a oferta, também dificultou que regularizasse a habilitação. Tem esse precedente que ele possa regularizar para não pagar essas multas? Toda multa cabe defesa. Agora o que acontece? Ele pode pegar a segunda via da multa, o espelho da multa, o que foi, e pode dirigir também à unidade para fazer o recurso. Nós orientamos, eu também como advogada oriento o passo a passo da questão da defesa e como é que funciona. Teve a deliberação número 185 do CONTRAN, que rege algumas coisas, questão de prazo, principalmente prazos e validades. E está incluso também a questão de defesa de multa, apresentação de condutor, defesa, recurso, tudo mais. Doutora, outra dúvida que a gente tem aqui, que os internautas sempre mandam para a gente, é o seguinte: foi publicado também de que os documentos de alguns veículos podem ser impressos lá na hora, de imediato. E algumas pessoas ficaram nessa dúvida, porque alguns usuários disseram que procede, outros disseram que não. Como é que ficou, na verdade, esse impasse da impressão do documento do veículo na hora? Assim, antigamente, que é o documento que você se refere, é o CRLV, que é o licenciamento anual. O que acontece? Ele, a partir de agora, só existe na versão digital. Então, o proprietário faz o pagamento. Após o pagamento e a compensação deste, ele pode se dirigir também ao aplicativo ou site do Saque Digital, vai seguir o passo a passo e emite o documento de casa mesmo. Vai gerar um PDF, ele pode guardar esse PDF no próprio aplicativo, no próprio celular, e também fazer impressão em casa na própria folha de papel ofício comum, que ele agora vem com código de leitura, ele é um QR Code. Então, aquela versão antigamente que era impressa em até 48 horas, ou então entregue pelo correio em 30 dias, não existe mais. Rapaz, ainda bem que a doutora veio com essa máscara de gatinha, viu? Porque essa notícia foi uma gatinha mesmo, porque ninguém aguentava mais essa seara com o correio, viu, doutora? Exatamente. Foi justamente pensando nisso, nessa dificuldade, todo esse martírio que tinha, na questão da espera do documento, que muitas vezes não chegava, que a gente fez essa parceria com o SAC para emitir digitalmente. Na verdade, a senhora como até advogada tem até mais propriedade para falar do que eu, quando a gente fala num país tão burocrático, às vezes a gente até é multado, às vezes a gente tem até essas prerrogativas de não ter culpa de um determinado delito e às vezes não tem nem como se defender, né? Porque às vezes a gente para numa blitz e está com um documento que não chegou e mesmo você dando essa justificativa, às vezes os oficiais multavam a gente, né? Eu acho que eu fui multado umas 3 vezes por conta disso e por isso que eu estou até dizendo isso. E às vezes por mais que a gente explique, mas aí vem aquela condição de que eu não sou culpado, aí eu pergunto e eu sou culpado, aí o outro, e o Detran é o culpado, aí o Correio é o culpado. E essa desburocratização melhora muito o atendimento, né? Exatamente. Essa questão também dos atendimentos, agendamentos, home office, a gente tem escutado muito, doutora, de que parece que a pandemia tem trazido também alguns aspectos bem positivos. Dentre eles, as pessoas estão usando mais agora a tecnologia, estão usando mais o celular. Eu percebi agora o título de eleitor também digital, a habilitação digital, os mecanismos que às vezes nós temos dificuldade de passar para o usuário, mas a gente percebe que agora tem usado mais. A senhora acredita que com o pós-pandemia, quantos % de usuários comecem a ser adeptos a utilizar o mecanismo digital mais do que o presencial? Não vou saber precisar com exatidão percentual, mas creio que com essa nova face, né, do mundo como está atualmente, creio que a tendência é
informatizar, digitalizar bastante do serviço, justamente para facilitar, deixar na palma da mão o serviço que a pessoa demorava tipo 1 ou 2 dias para concluir. Perdia trabalho, tudo mais. Tem alguns sistemas, doutora, que a gente percebe que o usuário às vezes também ele tem dúvida, porque você tem aquele sistema telefônico que você tem, né, a sua resposta do robô e tem aquele que é de fato um atendente. A senhora acredita que esse sistema também ele vai ser mais utilizado, as pessoas vão ter mais facilidade quando você vai escolhendo o item, porque nós temos agora inclusive um WhatsApp, que ele é tipo um robô que você vai botando as opções e ele vai avançando, né? Vai avançando bastante, já respondendo, né? A senhora acredita que esse avanço ele também vai fazer com que diminua essa demanda tão grande que às vezes o Detran tem, porque a gente percebe principalmente quando nós vamos ao Detran, que você tem um pessoal que vai tirar habilitação, tem gente que vai regularizar documento, tem gente que vai fazer testes, enfim, fica aquele aglomerado de pessoas. Às vezes a pessoa fica totalmente perdida, não sabe para onde ir, aí vai perguntar eu acho que é ali, eu acho que é aqui. E com esse sistema informatizado, você direciona mais as pessoas, né? Exatamente. Agora, antes da pandemia, inclusive, também já tem a possibilidade de pedir a segunda via digital no próprio site do Detran. Então, menos um serviço. Até então, só avançou o licenciamento e CNH. Mas a questão da segunda via. O restante ainda continua presencialmente. Justamente porque está tendo ajustes. Entendi. Mas creio, como eu disse anteriormente, que a tendência é informatizar justamente para deixar um padrão estilo saque. Eu tenho uma pergunta de um internauta aqui, doutora, que foi o seguinte: ele tentou fazer a habilitação dele digital e pediu pediu a data da primeira emissão da habilitação dele, o local, o número, acho que tem uma informação, não me recordo agora, e que ele pede o número da primeira emissão da habilitação dele para poder concluir o cadastro. E ele disse que não estava conseguindo, se eu não me engano, é do primeiro laudo, a emissão do primeiro laudo. E eu não consegui entender o que ele perguntou. Estranho, porque para habilitação, você baixar a versão digital, ela já tem que vir com o QR Code no verso. Você baixa o aplicativo, tudo direitinho, faz a leitura e já encaminha. Geralmente, quando dá algum problema, é questão relacionada à CEP. Entendi. Aí a gente orienta para procurar o saque e já desbloquear tudo e já baixar a versão. Pode ser até a questão do CEP, né? Porque mudou muito o CEP, agora a gente tem que entrar e aí, né, formalizou. Mas tudo se isso aí. persistir, ele pode pedir para ele ir na unidade que a gente orienta ele, ajuda. Pronto. Viu? 12 horas e 24 minutos. Deixa eu ver aqui. Doutora Stephanie. Gilson Farias, lá do Chicutu, tá aqui já mandando um beijo, um abraço, um aperto de mão. Outro. Gilson Farias também tá lá na Rádio Comunitária do Parafuso. Outra pergunta interessante aqui, doutor, é o seguinte: para aquelas pessoas que precisam fazer a vistoria veicular, que precisa fazer determinados serviços que só presencial, tá tendo esse agendamento ou também está suspenso? As vistorias não são realizadas mais na unidade. São nas credenciadas, em frente mesmo ao Detran, tem vários. Aí, só com eles. Entendi. Mas na unidade não faz mais as vistorias, não. Mas nesse caso, nenhum agendamento, nada. Ele sai de lá. Não, sai direto para a vistoria. Vai direto para a vistoria e pronto. Mas aí, essa vistoria, doutora, ela é em comum acordo a data de vocês ou independe? Não, independe, porque como é credenciado, então eles que vão gerir questão de funcionamento, mas obedecendo, obviamente, os decretos. Entendi. Mas daí, doutora, ele tem uma data específica para fazer essa vistoria? Por exemplo, tem um prazo específico que deve ser obedecido? Se for questão de transferência de veículo, o prazo são 30 dias. Mas com a pandemia, o prazo foi prorrogado, isso, por tempo indeterminado. Justamente na deliberação que eu falei, que é a número 185 do CONTRAN. Entendi. Justamente para dar ao contribuinte o tempo necessário para fazer as vistorias, justamente porque tem lugar que está mais grave a pandemia, então está fechado. Tem decreto que não permite nem abrir. Aqui a gente teve uma flexibilização, entre aspas, para funcionamento. Então a gente sempre pede para o contribuinte se dirigir ao historiador, a parte que faz a vistoria, para saber como é que está sendo o funcionamento. Porque é difícil da gente precisar como é que está sendo. Entendi. Rapaz, esse negócio dessa pandemia aí é uma pandemia mesmo. Inclusive, eu tô vendo aqui, Detran de Minas
ou de Mato Grosso do Sul, lança canal e responde dúvidas mais frequentes nas redes sociais durante pandemia. O Detran aqui da Bahia tem um canal também que as pessoas podem falar, tem um pronto atendimento também, plantão de dúvidas, aqui em Camaçari também, tem a ouvidoria também. O WhatsApp da ouvidoria. Qual sabe o número? Não tenho gravado. Vai pescar, né? Vamos pescar. Vou pescar. Obrigada. Ainda com as principais, aproveitar aqui enquanto a doutora está ali pescando, a Câmara aprova projeto com medidas emergenciais para a agricultura familiar. A Câmara dos Deputados aprovou na tarde de ontem, o projeto de lei 735 com medidas emergenciais de apoio à agricultura familiar durante a pandemia de Covid-19. Entre os pontos do projeto aprovado estão previstos instrumentos de fomento, crédito e renegociação de dívidas. O projeto foi elaborado pelo Núcleo Agrário do PT e apresentado pelo líder Enio Verri, do PT do Paraná. Conseguiu aí? Consegui. Mais uma outra pesca. Eu vou passar o da gente. Pronto. Da Ciretran, certo? Sim. Porque da ouvidoria é do estado todo. Aqui, pronto. Vou passar, consegui aqui. O da ouvidoria mesmo, que é o WhatsApp também. O pessoal pode mandar a demanda, tudo direitinho, documentos, fotos. É o 99 Sim. 91 Sim. 17 613. Pronto. Esse é da ouvidoria. O da gente mesmo, da unidade, é 3622 7853. Esse da ouvidoria funciona 24 horas. Funciona, mas aí tem a questão do home office. Ah, lógico. As meninas ficam no home office. No meio da casa. Vamos passar no final. Pronto. Sulene Nascimento. Sobre o pagamento do IPVA, como faz para pegar o documento após o pagamento? É o que eu falei, Foi, do saque né? digital. Isso. É só entrar no site ou no aplicativo do saque digital, preenche o passo a passo, vai gerar o PDF, aí pode fazer a impressão. Deixa no celular e depois imprimir também. Doutora, quando tem limitação de gerar esse arquivo, por exemplo, eu gerei o arquivo, aí de repente eu perdi esse PDF, tem como gerar novamente? Eu posso entrar, Sim. é uma senha? Tem uma senha, vai criar uma senha, um login e uma senha, vinculado ao e-mail da pessoa, do proprietário do veículo. Faz o login e a senha. Entendi. Nesse caso, se for terceiros, eu peguei o documento de alguém para poder regularizar que ele me pediu. Aí os dados vai ser daquela Do pessoa, proprietário. mas eu consigo baixar, consigo fazer tudo. Consegue, pra desde poder... que siga tudo direitinho do Sim, proprietário, as sim, informações. para encaminhar para ele, né? Isso. Entendi. E aí, nesse caso, doutora, se for a transferência do documento, aí já entra nesse processo também, ou a gente precisa ir na unidade, porque vai fazer A transferência, sim. Para fazer a transferência, precisa ir na unidade. Aí, após, consegue fazer a emissão. Ah, entendi. Então, nesse caso, para fazer a transferência, vai até a unidade, resolve Faz tudo. o serviço. E para depois da impressão é que a gente usa o Isso. aplicativo. Aí, no caso, você vai receber na hora ali o DUT Sim. em si. Agora, o licenciamento vai baixar digitalmente. A outra dúvida que eu ia perguntar era justamente essa. Nessa impressão no PDF, o DUT tem junto? Não, o DUT é fora a parte? É. Ah, Porque entendi. o licenciamento, como ele é anual, aí tem essa comodidade da pessoa conseguir fazer em casa. Por isso que eles disponibilizaram essa versão. Agora, o DUT é na unidade. Ah, entendi. O DUT que é o mais Que é a importante. certidão de nascimento do veículo. Isso, não tem como você esconder de jeito nenhum, É. viu? Polícia Federal é barrada de entrar no gabinete de José Serra no Senado. Esse outro imbróglio aqui é complicado, viu? A Polícia Federal foi barrada pela Polícia Legislativa do Senado nesta terça-feira ao tentar cumprir mandato de busca e apreensão no gabinete do senador José Serra no Congresso Nacional. Nem José Serra, nem o do Aécio Neves, nenhum dos dois conseguiram, a Polícia Federal conseguiu entrar. Se fosse lá em casa, entrava em 2 minutos, viu? Mas como é do senador, não dá para entrar não, viu, doutora? No do senador, encheu de advogado na porta do gabinete, de assessor, deitou no chão, não deixou entrar, rapaz. É igual o desembargador, rapaz. É até dá
o desembargador que pegou o guarda municipal e distratou o cidadão e agora vem para as redes sociais para poder dizer que está arrependido. Porque, doutora, nós temos hoje uma ferramenta fantástica que as pessoas às vezes se esquecem, que é o tal da tecnologia, da globalização, né? Então, subestimar, né? E a gente sempre costuma dizer isso. E eu estava dizendo esses dias, acabei até de conversar com um colega meu, ele foi até meu aluno, e eu disse assim, rapaz, ontem eu perdi 10 seguidores só porque eu coloquei uma linha na página do meu Face, uma linha, e um rapaz se chateou e disse que eu tinha que ser mais imparcial e etc. E eu acabei perdendo 10 seguidores por conta daquela linha que eu coloquei. Agora imagine vocês. E naquele momento do desembargador, naquela filmagem, né, ele destratando aquele servidor público e pedindo para ser filmado e jogando papel no rosto do cidadão, ele achou que aquelas imagens não ia repercutir da forma com que repercutiu. E agora a gente só espera que justiça seja feita, né? Que é também um pouco difícil, mas vamos esperar, né? Vai que aconteça. Espera ser a última que morre. Exatamente, né? Então, vamos lá, vamos para frente. Doutor, outra pergunta que eu queria tirar até uma dúvida também pessoal. Essa questão das blitz, quando a gente está na rua e tem esse paradigma que a gente nunca consegue descobrir quem multa, quem não multa, quem pode prender, quem não pode prender. Eu acho que isso vai ser eterno também, né? Porque a gente chega numa blitz. Eu me lembro que nas festas juninas do ano passado, eu passei por uma blitz, aí quando eu cheguei lá tava um stand, né, um toldozinho do Detran, tinha do Ciretran, tinha da Polícia Militar, tinha da STT, aquele batalhão que a gente não conseguia entender nada, né? E daí eu vi algumas pessoas questionando, aí alguns que se irritavam logicamente porque tinha cometido alguma infração e dizia porque a Polícia Militar não pode multar, aí outro dizia, mas quem multa é o Detran, aí o Detran dizia, eu vou recolher o documento, a Polícia Militar, não, a gente é que recolhe o documento. Eu queria que a senhora tirasse um pouco dessa dúvida pra gente. Quando é feito uma blitz, de fato, a gente sabe que é para se saber principalmente a questão documental. E uma das dúvidas que vários internautas mandaram pra gente é o seguinte, existe ou não a conduta de que se pode recolher o veículo você estando com o documento atrasado ou não? Porque tem pessoas que dizem que há precedentes e não há precedentes. Como é que funciona essa questão, doutora, de onde é a limitação da Polícia Militar, da STT, do Detran, do Ciretran e por aí vai? Eu vou falar pelo Detran. Sim, claro. Certo, no STT. Aí o que acontece? A Polícia Militar tem um convênio com o Detran Bahia. Então as blitz que a gente tem, principalmente as da Lei Seca, tem o suporte da PM. Certo? Mas a multa, se o usuário, o contribuinte, perceber, vem da Detran Bahia. Certo? Ou seja, justamente por causa do convênio. Eles dão um suporte, justamente porque tem resistência, porque se for 165, que é alcoolemia, se tiver acusado positivo, vai preso em flagrante. Então tem que ter essa condução do PM. Mas nesse caso, doutora, quando ele tem esse aporte, na verdade, da Polícia Militar, é isso? Exatamente. Mas essa ação, ela é administrada pelo Detran? Pelo Detran. Pronto. Aí, ela é administrada pelo Detran, quando para o motorista, aquele motorista vai fazer o teste, né, o etílico, e quando detecta, na verdade, que ele cometeu a infração, a Polícia Militar estaria ali apenas para inibir que tem alguma eventualidade, tipo, de uma agressão, alguma coisa parecida? Também. Porque depende muito da situação. Ele está ali para dar todo o suporte possível. O que for necessário, na verdade. Entendi. Então não tem como eu te falar especificamente de uma situação em si. Porque a gente não está lá presenciando. Sim. Então, mas a PM, no que for necessário, ela tem que dar o suporte para os agentes do Detran. Mas assim, o Detran, ele faz esse papel do fiscalizador enquanto os documentos, legalização do veículo, do motorista. Sim. E a Polícia Militar dá esse aporte para que seja cumprido, na verdade, a lei, para que aquele motorista ele não volte, não seja recorrente daquelas infrações, né? Também. Outra observação é a STT, na verdade. A STT, quando ela multa, que também tem essa dúvida que todo mundo tinha da municipalização do Detran, não foi? Teve aquela... Todo mundo ficou na dúvida de que, porque agora o município que multa, o município que arrecada o dinheiro, né? Esse imbróglio que a gente vê, de está ficando rico, o mercado das multas. Como é que funciona, doutora, também essa questão da multa? Quando o motorista, ele recebe uma multa, esse dinheiro arrecadado, ele é 100% do município, ou ele tem uma parte que é do município, que é do estado? Como é que funciona essa questão
da multa, porque tem carros, por exemplo, quando são apreendidos numa blitz, a gente percebe que vai para um pátio, aí você paga no pátio uma coisa, você paga no Detran outra, paga na Polícia Militar outra. Como é que funciona também essa distribuição? É porque assim, depende muito de quem está aplicando a multa. Por exemplo, se for Detran e se a penalidade, a infração de trânsito, permite que remova o veículo ou que retenha o documento, que é a CNH ou outro documento, é Detran, vai para o pátio do Detran. Se foi a STT que viu, que autuou o contribuinte, vai para a STT. São órgãos distintos, mas ambos são fiscalizadores de trânsito. Entendi. Então, nesse caso, se tiver tendo a ação do Detran e aquele condutor ele for multado pelo Detran, ele vai um repasse do Detran. Exatamente, é o Detran. Ah, entendi. Se for da STT, aí já é Prefeitura, Exatamente. STT. Não existe ao que as pessoas às vezes dizem que uma multa do Detran tem uma parcela que fica no município, o resto vai para o Estado. Estado é Estado, município é município. O que entra nessa questão de repartição é IPVA, que tem uma certa parcela, um percentual. Aí já é uma outra discussão. Entendi. Aí já é o imposto, aí já é o... É a questão de imposto, que tem a divisão de todo mundo. Isso, exatamente. Os percentuais. Isso, onde tem o seu pedaço, o meu pedaço, o pedaço A, a fatia de cada um, né, doutor? E eu tenho brigado demais aqui todos os dias no programa, que é o seguinte, eu não consigo entender por que é que esses prefeitos estão demorando tanto para diminuir essa carga tributária com o comércio fechado. E tem sido uma luta muito grande. E na semana passada, inclusive, eu vi aqui a prefeitura de Camaçari, de Lauro de Freitas, não mexeram no SS, não mexeram no IPTU, só fizeram postergar, ao invés de isentar, né? E já tem um monte de empresários. Esse último final de semana nós vamos fazer algumas matérias na rua, estão todos indignados e alguns preferem dar baixa no seu CNPJ do que ficar esses 5, 6 meses da pandemia e ter que pagar o imposto de qualquer forma com suas lojas fechadas, né? Realmente é uma situação muito difícil. E aí, doutora, outra pergunta também, que é outra briga que toda hora eu recebo aqui na redação, que é o seguinte, a respeito de transporte escolar, de taxistas, de toda essa categoria que precisa do Detran para regularizar, que paga imposto. Como é que está também, doutora, essa senhora? Acho que a senhora está pegando só coisa boa, né? Como é que está essa situação daquele profissional que depende de todos esses documentos para regularizar, porém eles estão parados e aí está acumulando um mês, 2 e por aí vai. Como é que o Detran também está lidando com essa situação? Recentemente saiu um decreto do Estado, certo? Foi que prorrogou, na verdade, o PVA dos veículos de transporte escolar, de turismo e autoescola para setembro do ano que vem. A única novidade que eu tenho até então, hoje, para dizer, é essa. Pelo menos que ainda foi postergado, uma novidade PVA até setembro do ano que vem, 2021. Então, esse ano não pagam? Não. Entendi, mas vai ter alguns juros, algum aditivo, alguma coisa, nada? Não. Geralmente, quando acontece esse tipo de situação, é justamente por isso, tá? Fica isento de juros, de mora, tudo direitinho. Só pagar o valor certinho. Só esse detalhe. É justamente essa, né? Não trazer mora nem prejudicar de forma alguma. Entendi. E nesse caso aí seria só para essa categoria? Até o presente momento, sim. Entendi. Pode ter novidades, mas depende muito de como assistir a situação. A senhora acha que está tendo alguma negociação, que tem conversado com outros também profissionais? Sim. Creio que sim. Pode favorecer os outros também? Sim. Que bom, tomara. Vamos orar, viu? Bastante. Vamos orar. Ainda segundo as principais manchetes, eu vi aqui até agora, a gente falou suspender, a Câmara aprova projeto que suspende pagamento do Minha Casa Minha Vida. É para você ver, viu? Minha Casa Minha Vida, parcelas de R$25, de 50, mas mesmo assim foram todas suspensas. Vacinas de Oxford para a Covid-19 é segura e funciona, dizem cientistas. E a vacina chegou lá em São Paulo também, foram mais de 2 milhões de pessoas que se inscreveram para poder participar, para ser cobaia, viu? Mas até agora a prefeitura, né, e o governador de São Paulo falou que 100 profissionais da área de saúde que serão os primeiros a serem testados com essa vacina. A rotina, doutora, como tem sido a rotina de trabalho de vocês, as prevenções que têm tomado, diminuiu significativamente a quantidade de colaboradores, tem uma parte que está trabalhando, outra não, está todo mundo trabalhando, porém só mudar os horários. Como é que tem sido esse trabalho de vocês na pandemia? Não trabalhamos com home office, a gente, Detran.
O que, na verdade, foi implantado foi o rodízio. Então, a gente alternou, né, a carga horária e os dias também da Semana dos Trabalhadores. Boa parte do efetivo a gente afastou por ser do grupo de risco. Então, a gente está com o efetivo bastante reduzido. E como retorno ao atendimento, a gente tem que ir manobrando, para também não prejudicar o contribuinte. É o pior que para essas pessoas, principalmente para as autarquias mais antigas que nós temos, né? Correio, Detran, Ciretran, algumas escolas públicas têm funcionários com 50 anos de idade, 60, 70, não tem nem como você dizer, fica aqui, né? Porque só se... Primeiro que não pode, né? Só se ele rejuvenescesse, né, doutor? Ó, diminua aí uns 10 anos e aí vai dar para você ficar aqui. Mas não dá de jeito nenhum. TJ Bahia aprova enunciados para orientar juízes em ações de saúde. O Tribunal de Justiça da Bahia publicou 4 novos enunciados em saúde pública para os magistrados. Os textos foram aprovados pelo Comitê Executivo Estadual da Saúde. Ontem nós estávamos vendo aqui também, já são 62 decretos emitidos pelo governador Rui Costa. Haja decreto, viu? Se ele não sabia o que era fazer decreto, agora ele aprendeu, né, doutor? Haja decreto, o povo não sabe mais o que é decreto, o que é lei, o que é MP, não sabe mais nada, porque todo dia é um decreto diferente. Aqui a prefeitura que tinha para retornar às atividades a dia 19, já mudou também, já vai ser para o dia 26, e o povo já não aguenta mais ver tanto decreto, viu? É decreto e ano eleitoral, então... Para a gente já... Esse Detran Digital tem aqui, ó, www.detranms.gov.br. Aqui no caso na Bahia tem o BA, né? O Detran BA, isso. Ah, entendi. Nesse Detran Digital que conseguem fazer essas emissões... Esse daí é do... Esse é do Mato Grosso do Sul, né? O da gente, o serviço que tem digital é só a questão da segunda via. Aí a impressão do licenciamento, Sim. O agendamento é pelo saque digital. É uma parceria do Detran com o saque digital. Entendi. Então não tem jeito, vão ter que ir pro celular mesmo. Tem que ir. Não pode ter o contato, né? Doutora, quando a senhora falou a respeito até do código QR, que agora é o tal do QR, tudo é QR. Quando o usuário, né, o motorista, ele for parado numa blitz ou em alguma ação que seja de mobilização para conferência de documentos, aquele agente, ele agora começa a escanear esse código QR. Esses agentes, eles vão ter um celular específico, um equipamento específico para que faça a leitura, porque agora vai ser através da leitura, mesmo no documento vem aquele leitor e aquele agente também, ele vai lá, bipa para poder ver, ou ainda continua naquela conferência normal que sempre fez? A orientação inicial que a gente teve é justamente essa, que o agente vai estar equipado para ter esse aparelho, para realmente confirmar que o contribuinte está em dia com a leitura do QR Code. Entendi. Já vai melhorar, vai ficar parecendo da Coelba agora, porque a Coelba e a Embasa agora imprime lá na hora a conta da gente, né? Tá, para cobrar, tá fácil, viu? Não tá muito difícil não, viu? São 12 horas e 44 minutos. Rui Leandro, aquele abraço para você também. Tem que ficar aqui, ó. Esse negócio de tecnologia, o bom é isso aqui, porque a gente fica aqui toda hora uma coisa diferente, né? Boletim Interativo libera a segunda edição. Agora começa os boletins interativos do coronavírus, né? E na semana passada eu já dizia o seguinte: por que não a gente não adotar agora os boletins epidemiológicos no geral, né? Quantas pessoas morrem no trânsito? E aí até uma pedida boa, né, doutor? Imagine todo mundo que chegar para tirar uma habilitação lá no Detran, tem um painel dizendo que do dia para o outro morreram mais, inclusive, do que um coronavírus, né? Que a gente está tão preocupado. E esses dias eu achei um fato até curioso, doutora, porque diminuiu muito a quantidade de carros, era para ter diminuído. E São Paulo, mesmo com o rodízio do rodízio, ainda continua um grande fluxo. E com acidentes. Na semana passada foi publicitado vários acidentes de trânsito, né? Então, fica difícil. Doutora, a questão dos pátios, que é outra briga eterna de todo mundo, quando se fala no pátio, né? Quem é o pátio, aí sobra todo mundo nessas horas, né? Sobra o Detran, sobra a polícia, todo mundo é o culpado.
Essa questão do pátio, doutora, e muita gente às vezes não entende, aí tem gente que diz que para poder tirar o carro, para tirar uma multa, tem que se pagar todos os documentos. Então, quando a gente falou até aqui na estante de que você tem um apoio de outros, né, de prefeitura, de polícia militar, que às vezes ele é autuado por diversos órgãos diferentes, mas para regularização ele vai precisar pagar tudo. Né? Por exemplo, tem como ele tirar o carro sem ele tirar o carro dele com habilitação vencida? Não. Tipo, eu caio numa blitz, o carro foi preso. E aí eu vou pagar o pátio para poder tirar. Se minha habilitação tiver vencida, eu não consigo tirar, né? Exato. Porque Aí, você não tá... não tô, né? É. Aí ele vai ter que pagar a habilitação para regularizar. Mas assim, você pode... Pedir para alguém, né? Isso, porque mas você é o proprietário, você tem que estar lá. Isso, mas nesse caso ele vai ter que pagar a habilitação dele, né? Porque se ele for pego de novo, volta pro pátio de novo, vai pagar o pátio tudo de novo. Então, um precisa do outro nesse caso, né? O carro, ele tem que estar todo documentado para poder também tirar do pátio, né? Senão não consegue tirar. Porque se tiver débitos no veículo, ele vai ser recolhido de qualquer forma. Então você tem que quitar o seu débito para ele voltar para a rua. A outra dúvida, agora que eu me lembrei de uma pergunta que mandaram, tem como regularizar a documentação do carro sem pagar a multa? Tem, por exemplo... Você está falando do licenciamento, não é isso? É o licenciamento? Porque depende. Se a multa já estiver vinculada ao licenciamento, não tem como ele desvincular. Qual o prazo para... Eu fui multado, qual o prazo que eu tenho para poder recorrer daquela multa? Geralmente, a depender de quando eles colocaram no sistema, entre 30 e 45 dias. Se nesse prazo o documento vencer, eu tenho como pagar sem pagar essa multa? Sim. Paga e eu recebo Geralmente o documento? sim, mas depende muito. Tem que ficar. Por isso que a gente sempre orienta o quê? Aos usuários que aparecem lá com questões de multa. Você sabe que recebeu a multa? Acompanhe, porque vem o prazo. Sim. Se não chegar em casa, tem como você consultar pelo site, pelo aplicativo. Lá tem dizendo a data da infração. Você pode ir no Detran também, fornece o espelho da multa, tem os prazos de recurso, de defesa. Pronto, tem outra pergunta boa aqui. Muitas pessoas até já me perguntaram, é legal o parcelamento, doutora, que a gente percebeu que é uma prática nova no mercado, né? Tem algumas emplacadoras que parcelam a multa. É legal esse processo do parcelamento da multa? É um serviço que é terceirizado, ou seja, aquela empresa que está se responsabilizando em pagar, ou seja, aquele usuário que tem muitas multas e de um valor muito alto, ele vai na emplacadora e ela regulariza. Esse processo é legal, é tudo tranquilo, dá para a pessoa confiar? O Detran também disponibiliza essa possibilidade, certo? Do parcelamento. Despachante, eles podem fazer também serviços vinculados ao Detran, justamente porque eles são despachantes documentalistas. Então, eles fazem serviços do Detran. Então, eles são credenciados. Então, as pessoas também podem se dirigir a eles, se não quiserem, para o Detran também. Entendi. Eu tenho uma pergunta aqui de minha irmã agora. Esses dias ela mandou para mim, eu falei, não se preocupe não, que eu vou... Vixe Maria, que eu vou perguntar, tá? Doutor, o que é que tem acontecido? Algumas pessoas têm procurado o Detran e a gente percebeu que também tem essa questão agora dos exames médicos, né, que podem ser feitos agora pelo SUS. Na verdade é isso? Como? Pronto, agora aqui é esse imbróglio que a gente queria saber. Ainda continua com credenciamento de clínica, ou pode ser em qualquer lugar, ou ainda não passou isso, ou não existe? Não. Quando a pessoa puxa o serviço de primeira habilitação, renovação, no próprio laudo vem a clínica que a pessoa deve se dirigir para fazer o exame. As clínicas que estão lá são credenciadas ao Detran. São clínicas que passam por vistoria, tudo direitinho pelo Detran para ver se está tudo em funcionamento. São clínicas específicas de trânsito. Mas esse boato que saiu de que poderia fazer agora pelo SUS e etc., não, foi só um boato, não existe essa possibilidade? Creio que sim, porque eu estou escutando a segunda vez agora, então acho que é boato mesmo. Tinha que poderia fazer agora pelo SUS e tal, mas não, então foi uma fake news. Creio que sim. Pô, essa fake news eu não gostei até então eu não sei, mas vamos aguardar, né? Pronto, vamos se para algum outra. Projeto. Pronto, vamos sair de uma polêmica agora e ir para outra. Essa outra polêmica também que foi muito questionada foi a questão das placas. O que foi que aconteceu com as placas também, doutor? As placas suspendeu, depois retornou, depois disse que a questão foi nacional porque tinha que credenciar algumas fábricas e que só tinha uma e depois foram duas, enfim. O que foi que aconteceu com a questão das placas? Você está falando da fabricação? Isso, das placas azuis, né, do Mercosul agora.
Como é que está funcionando, doutora? Para aquelas pessoas que não colocaram ainda a placa, como é que está a questão do prazo, o que é que precisa? Ainda não está obrigatório para todos. Primeiro emplacamento, sim, e transferência. Nesses dois casos, o primeiro emplacamento Isso, e a transferência está sendo obrigatório. Do município e do Entendi. estado. Fora isso... Ainda não se tornou obrigatório para todos os serviços que envolvam o veículo. Já tinha saído até essa informação e todo mundo saiu desesperado para poder trocar a placa, etc. Então, nesse caso, só tem 2 casos específicos e esse... Por agora, creio que também não vai estabelecer prazo justamente por causa da pandemia. Tomare! Vai estender um pouquinho mais. Não, agora todo mundo não vai correr tanto quanto, né? Quanto antes. São 12 horas e 51 minutos. Estamos aqui com a doutora Stephanie. Rapaz, que nome, viu? Chique, viu? Stephanie, doutora Stephanie do 28ª Ciretran, daqui da cidade de Camaçari. Salvador também está funcionando normalmente? Ou home office? Ou... Salvador está que nem a gente, rodízio. Home office também, porque lá como é a sede, então é muita gente. Então, vamos lá. 12 horas e 52 minutos. Tá chovendo, parece, né? Deu uma quedinha aqui. Eu vou ter que me levantar aqui só para tirar, porque vou pedir um intervalozinho aqui de 2 minutinhos. E já volto. Bom do Nordeste é isso quando chove. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal.
Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Doze horas e 56 minutos e voltamos no ar com o programa Folha Notícias, já aí em ponto de bala, direto de Pernambuco, da Roda... Ó, já ia falar outra coisa aqui, viu, Daniel? Da Rádio Folha, Daniel Godinho, boa tarde. Boa tarde, Bruno Buquerque, boa tarde aos nossos ouvintes do programa Folha Notícias, a todos os produtores, os nossos telespectadores do lado de São Francisco, um dia ameno, nublado, a chuvisquinha aqui no lado de Cruzeiro, aquele lado de Petrolina, e a gente aqui trazendo as notícias do Vale do São Francisco. Daniel, aqui também tá dando uma chuvinha, meu amigo, e quando chove, você sabe o nordestino como fica, né? Numa felicidade que Ave Maria. Pois é, grande Bruno. É isso mesmo. Vamos lá, meu amigo, traga aí as boas notícias daí. De antemão, eu tô com a doutora Stephanie aqui da Ciretran, da 28ª Ciretran daqui de Camaçari. Se você quiser qualquer dúvida que tiver sobre documentos, sobre clínica, habilitação, isentar, hoje ela está até isentando o documento, viu? Se tiver algum aí, pode mandar. Então, boa tarde a madame que vai nos acompanhando na rádio. Só esperando o seu bordão, né? Me conte tudo. Ai, mesmo, eu me esqueci. Conte-me tudo, não esconda-me nada daí, meu amigo. Conte tudo do Vale de São Francisco. Pois é. Olha, aqui teve uma situação um pouco atípica entre os vereadores, o Ronaldo Tentão e o Ronaldo Silva. Eles começaram a questionar hoje o requerimento de seu Cícero sobre o protocolo da Covid-19. Então, depois da retirada do projeto da lei do Poder Executivo, da pauta, os vereadores hoje de Petrolina discutiram as indicações de requerimentos. Tá? Hoje mesmo foi feito agora pela manhã, virtualmente, tá certo, Bruno? No espaço de nós estamos em Covid-19 aqui no município, essa ordem. Então, essa questão, essa briga política, como você sempre sabe, né? Esse requerimento, segundo o Ronaldo Silva do DEM, ele pegou que não se justifica o protocolo municipal que já faz uso dos medicamentos. Então, já tem hidroxicloroquina, azitromicina e Ivermectina. Obrigado, embolou a ivermectina. Então, essa ivermectina vai passar até por uma pesquisa, análise aqui no estado de Pernambuco, né, sobre o tratamento de Covid-19, se realmente está dando algum efeito, segundo a Universidade Federal de Pernambuco, que está já com o laboratório patológico, né, pelo senhor Kenzo Azan, né, da Universidade, que é da Comissão Ética, diga-se passagem, de pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco. Eles estão aí avaliando a bula do medicamento, né, da ivermectina, sobre a questão de piolho e sarna e o que ele pode conduzir ou não para a saúde do diagnóstico do Covid-19. Então, eles vão parar uma investigação, certo? Apesar de que foi falado que o prefeito de Petrolina, o senhor Miguel Coelho, estaria distribuindo de forma gratuita, né, ou gratuita, como diz alguns na língua portuguesa, gramatical, a ivermectina, essas doses protocoladas aí para a população de Petrolina. Então, os voluntários vão estar aí estudando, pesquisando pela Universidade Federal de Pernambuco e já deixando em pauta de que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, propriamente, ela já havia alertado sobre a falta de estudos sobre a população de ivermectina.
Então, está tendo um impasse aí no estado de Pernambuco, e tudo isso aí se decorre pelos decretos que já foram colocados, né, de pessoas infectadas, e esse coquetel aí que está sendo formado, né, pela hidroxicloroquina, o azitromicina e o vermectin aqui na região de Petrolina, na região do Vale do São Francisco, imagina, isso em médico está dando até política. Rapaz, ainda bem, viu? Quem não sair hipocondríaco nessa pandemia não vai sair mais nunca na vida, viu? Porque agora, você viu que no segundo mês da pandemia, o presidente Donald Trump falou para a população beber detergente, o povo ia beber detergente mesmo, ele chegou a ligar para a fábrica para perguntar se de fato procedia essa informação. Então imagine você, meu amigo, vai ficar todo mundo hipocondríaco. Eu tinha minha vozinha que era hipocondríaca, se ela tivesse viva, coitada, a gente abriu uma farmácia para a vovó. Mas me diga aí, Daniel, como é que tá em Juazeiro? O Juazeiro estava realmente numa situação muito difícil, como é que amenizou, como é que tá aí também essa questão do lockdown? Com a parada um pouco do comércio, grande Bruno, não deixa de ter, certo? Já foi comprovado, já chegou para a gente nesta manhã a pauta pela secretaria de que 60% da população entre Juazeiro e Petrolina serão infectados. Não tem como correr, né? Diz um ditado popular, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então permanece aí, até o dia 26, a questão do toque de recolher, das 6 da noite, né, 18 horas às 5 da manhã. Claro, com os comércios essenciais, como farmácia e supermercados, que estão lotados, né, diga-se de passagem, mas a gente já observa aqui na cidade de Juazeiro, paulatinamente, ou de forma escondida, pescai, alguém está abrindo o seu comércio, não pode deixar parado para não quebrar a economia dos pequenos empresários. Eu não digo nem dos médios e dos grandes, estou dizendo dos pequenos empresários. Fora os trabalhadores informais que estão também acelerando, viu? Não estão perdendo tempo em Juazeiro, não. Apesar de estar crescendo, infelizmente, a contaminação, apesar de toda essa situação, Bruno, as UPAs, a clínica particular, ao Promar, chegando pessoas contaminadas, pessoas de Juazeiro saindo também, fortalecendo mais de 75% dos leitos que em Petrolina. Então, o que acaba acontecendo é de que a contaminação está acontecendo, mesmo que pela essa situação de lockdown, né, no sentido de toque de recolher, eu quero dizer propriamente, não lockdown, mas o próprio toque de recolher, e pessoas teimosamente continuam saindo, né, sem necessidade, alguns para tomar banho, como aconteceu um jovem, foi tomar banho aqui no Rio São Francisco, está desaparecido em Petrolina, por uma desesperada, eu já peguei uma notícia aí, e a situação é que ninguém quer perder dinheiro, deixar o seu comércio fechado, e como eu estava ali dizendo, né, o mercado informal acelerar, para todo mundo aí, arranjando emprego para moto, né, fazendo um todo mundo aprendendo no YouTube, gente se cadastrando com iFood, gente vendendo lanche e mandando bravo. Essa é a situação. E contaminação também, viu? Meu amigo, pior que tá complicado, viu? Porque todo mundo agora tem que fazer uma forma de arrecadar um dinheirinho, porque não tem condições da população que vive com um salário mínimo ficar com ajuda de R$600 achando que vai conseguir alimentar a sua família, viu? Não existe essa possibilidade, viu, Daniel? Daniel, você tem alguma pergunta aí para a doutora Stephanie? Manda ver. Eu tenho, mas antes de eu fazer a pergunta, deixa eu só concluir aqui uma reportagem que foi bom agora pela manhã. E para quem está fora da região do Vale do São Francisco, não sabe, vou falar isso logo mais também, às 18 horas, aqui no Gazeta do Vale do São Francisco, nosso programa jornalístico, parcial e com verdade do ar. Bruno, você não sabe de fazer a pergunta na aí, você não sabe a bomba que deu hoje aqui, meu amigo, nessa Covid-19 em Petrolina. Você acredita que a Câmara dos Vereadores de Petrolina movimentou a sessão de hoje pedindo reajuste ao mesmo salário? Acredite se quiser. Os vereadores de Petrolina se reuniram hoje no sessão extraordinária conforme o projeto de lei 007/2020 e na pauta, ainda bem que fizeram o veto, hein? O Poder Executivo fez o veto. Mas foi proposto pela mesa diretora reajuste para os próprios vereadores e os servidores da Quinha Amorim. Então, essa matéria de reajuste foi proposto é de 4,31% nos vencimentos básicos. Tá? A coisa já está boa, para ficar melhor ainda, todo mundo querendo aumento, seja para os servidores efetivos, cedidos em exercício junto ao Poder Legislativo Municipal.
Caso fosse aprovado, oficialmente seria retroativo, referente ao mês de março desse ano, imagine. E graças aí à competência do prefeito Miguel Coelho do MDB, ele quer o veto desse projeto de lei, tá certo? A prefeitura argumenta que a matéria de hoje mostra interferência na organização administrativa e que, por via de regra, representa invasão de competência privativa no chefe do Poder Executivo Municipal. Ou seja, somente ele poderia, né, ser atribuída essa competência para regulamentar pelo prefeito, a caneta do prefeito, para os servidores devidos. Então, você vê aí um pouquinho da audácia dos vereadores, não deve ter ali molha dinheiro aqui, molha a mão ali, molha a bolsa aqui, para pedir um reajuste diante de uma situação de pandemia. Vejo um caso de absurdo que foi hoje a sessão virtual na Câmara dos Vereadores aqui na cidade de Petrolina. É um absurdo, Bruno. Meu amigo, não me assusto não, porque muitas câmaras de vereadores já colocaram essa pauta aí, não é uma particularidade não, algumas inclusive já foram aprovadas para o ano de 2021. Então, vereadores que já têm plena convicção de que vão voltar para casa, já vão ter certeza que vão voltar com seus salários mais gordinhos. Mas, infelizmente, é o que acontece no país da gente, né, amigo? Infelizmente, é a política ela que predomina e o povo reclama, mas no final coloca as mesmas pessoas. Eu tenho dito isso aqui o tempo todo. Eu não queria acreditar que a população vai reeleger vereador que já tem 4 mandatos, 6 mandatos dentro da Câmara. Pelo amor de Deus, um bando de canalhocratas, bando de vagabundo, rapaz. Não tem condições, Daniel. O povo tá aqui andando, tem mais de um mês que eu tô andando aqui nos postos e sem testes rápidos. E você chega na Câmara de Vereadores, o presidente da Câmara pagou R$35 mil para poder uma empresa privada vir testar os 21 vereadores, mais os 202 colaboradores que tem lá dentro e o povo na rua sem ter o seu teste rápido. E o povo ainda vai lá... Daniel, pronto. Vou lhe contar outra bomba, mais bomba do que essa bomba que você acabou de contar. Ontem, a cara de pau do Dia do Amigo, que foi ontem, um monte de político fez um monte de card mandando para todo mundo, dizendo que é amigo da gente. Para mim, bateu o recorde do que essa cara de pau que você me disse aí agora, desse reajuste, viu? Porque o que foi de político ontem, meu amigo, distribuindo cards eletrônicos, dizendo que era amigo do povo, vou te contar, viu? Porque com amizade dessa, eu quero saber que dia é o dia do inimigo. Né? Porque eu acho que o dia do inimigo foi ontem. Porque, meu amigo, é o cúmulo do absurdo, rapaz. Eu não consigo entender um negócio desse. E a população vê isso e fica calado. Não consigo entender. Eu estava vendo aqui no Diário Oficial do município, o lixo de Camaçari já está custando mais de 80 milhões para poder se arrecadar o lixo daqui. Como é que pode? Daqui a pouco chega os 150 milhões. Rapaz, pergunta a madame que está aí. Mãe, deixa eu ver se ela acalma o coração da gente. Uma boa notícia. Eu gostaria de saber dela, claro que estamos em regiões aí diferentemente, mas estamos no mesmo estado, né? Camaçari é Bahia, Juazeiro também é Bahia, Conceição de Petrolina também faz o jornal diretamente de Pernambuco. Como é que está sendo? Eu queria saber dela como é que está sendo, eu não acompanhei logo porque eu vi questão agora. Como é que está sendo essa situação aí agora, diante da pandemia, com os novos desafios, com a limitação para quem está tirando a primeira habilitação, as questões de encargos e as questões também das multas, né, de formas excessivas. Eu queria saber dela essas duas situações, como é que pode ser solucionado, como é que está sendo essa forma de tirar a habilitação, diante que não pode haver aglomeração em salas de escolas, né, em termos de escola na aula teórica, e como é que está aí o povo com as multas que estão sendo cobradas até no período de pandemia. Como é que está essa situação? Gostaria de saber se a madame puder nos informar. Por gentileza. Boa tarde, Daniel, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? É o seguinte, para quem está no processo de primeira habilitação, o que acontece? A gente está vendendo o laudo normalmente, certo? Agora, o que acontece? Muita gente não está conseguindo, pelo menos aqui, em Camaçari, realizar os exames, porque tem clínicas que ainda não estão abertas, certo? Como você está em Juazeiro, eu não sei como é que está aí, porque depende muito do município, tá bom? Mas já tem uma orientação do diretor-geral em questão das aulas teóricas, certo? Vão ser telepresenciais.
segue o regime do EAD, né? O famoso EAD. Mas até então depende do funcionamento das escolas. E no Como é caso que vai ser o retorno? E no caso das aulas práticas, elas estão acontecendo Não, estão normalmente? suspensas. Não, estão suspensas. Então, nesse caso, eles só fazem as teóricas que viraram EAD e vai esperar terminar a pandemia para fazer Na o prático? verdade, não é esperar a pandemia. A gente tem que ver um dia após o outro. Porque, por exemplo, até então tem as aulas presenciais. Mas aí tem a questão do município, como é que está a pandemia. Então, tem gente que não vai conseguir nem fazer a escola presencial porque não está funcionando. Entendi. Ou a depender, porque depende muito. Eu fiz a pergunta à madame proposital pelo seguinte, uma pergunta simples. Eu falei das multas, eu não sei se ela está por dentro dessa situação, porque aqui na região tem acontecido as aulas, né, EAD, em distância, ensino à distância das autoescolas, porque não pode perder, já tinha gente já no processo de encaminhamento das aulas teóricas. As aulas práticas estão sendo marcadas e remarcadas em dias alternados, diferenciados, carros sendo esterilizados, certo? Com a maior rigidez de regra, com álcool, máscara, né? Seguindo o padrão das instruções até dos decretos colocados, né, nas flexibilizações referente às autoescolas, né, na região aqui. Então, nesse processo bastante parecido. Agora, as clínicas, algumas das clínicas que estão abertas, no que se refere às que são indicadas, né, as privadas que estão integradas aí com o DETRAN, seja no município de Juazeiro ou no município de Petrolina, elas estão tendo as suas marcações, a gente sabe que diferenciado horário de atendimento, dias alternados, também mantemos todo o cuidado. Então, Petrolina está um pouco mais aquém à frente dessa situação. Eu acho que a situação de Juazeiro só é um pouco parecida, mas ainda tem algumas clínicas, né, poucas sim, abertas tem, mas parece que está um pouquinho parecido com a situação do município de Camaçari, viu, Bruno? Mas nesse caso, doutora, se eu fizer um exame aqui em Camaçari e eu for para lá, para Juazeiro, consegue tirar habilitação? Independe se ela for credenciada do DETRAN? É porque assim, você tem que fazer o exame na clínica que saiu no seu laudo. Se você quiser dar continuidade ao seu processo de habilitação, você vai ter que pagar uma taxa de transferência de município, porque seu processo vai sair daqui e vai para outra comarca, vai para outro município. Exatamente. Rapaz... E paga, viu, Daniel? Tô aqui, ó, com uma pergunta que chegou aqui. Boa tarde. Marli está perguntando o seguinte, doutora. Boa tarde. Renovação de habilitação, como está? Está daquela seguinte forma, né? Agendamento prévio feito pelo site ou aplicativo do SAC Digital Bahia. Se a pessoa tiver disponibilidade, ela pode comparecer à unidade. Se houver desistência, a gente encaixa ela como extra e aí faz todo o serviço. Tudo. Aí só fica pendente a questão da clínica que sai no laudo dela, como é que vai estar o funcionamento para ela dar continuidade. Tá vendo aí, Marlene? Ainda tem que ver a questão da clínica. E falando já na clínica, quais são as clínicas? Tem alguma clínica funcionando? Algumas? As que a gente teve conhecimento que retornaram ao serviço é uma de Vila de Abrantes, a que tem. A Climep, que é na rua do Antigo Saque, e a São Francisco, que é ali na rua do Arsenal. A Climep, o Antigo Saque, é uma que é pequenininha, parece, Isso, né? isso. Ah, entendi. Ela é bem... é antiga. Acho que é já. uma das mais antigas, porque exatamente. os meus exames só são feitos lá. Então, Mari, você vai ter que fazer isso aí, viu? Você tem que resolver essas questões no site e depois verificar se a clínica vai estar funcionando. Mas nesse caso, doutora, a clínica, por algumas estarem desabilitadas, não está fazendo esse processo automático, não, o sistema... Desabilitada, você está falando, né? Porque não Que está não tem funcionando. É porque assim, credencial ela continua. Sim. Só não está funcionando porque depende de como é que está o regimento interno delas. Porque por causa da pandemia, a gente não sabe como é que está sendo. Porque assim, DETRAN, a gente sabe que está tendo rodízio. Sim. Mas como é clínica, a gente não sabe como é que está sendo rodízio. Mas nesse então caso... tem o retorno gradativo. Não tinha nenhuma clínica funcionando quando a gente começou a funcionar. Dia que retornou, né? Dia 15 de junho. Então já tem 3. Então a intenção é que até mês que vem já retorne a maioria ou todas. Mas nesse caso eu posso trocar a clínica caso Não, porque é sorteio. É eletrônico. Entendi. Porque quando a gente puxa o serviço, como é eletrônico, então sai no laudo já a clínica, não é a gente que escolhe, é o sistema mesmo. E aí nesse caso, se isso é uma clínica que esteja fechada, agora ele tem que esperar abrir? Aí já vem o endereço, o nome da clínica e o telefone. Aí a gente pede para a pessoa ficar sempre entrando em contato com a clínica para saber a prévia de retorno. Então nesse caso ele vai ter que esperar a clínica voltar. Rapaz. Mas já teve também a questão da prorrogação do laudo.
que antes 12 meses, a validade. Com a pandemia, 18 meses, justamente por causa desse retorno parcial, lento, por causa da pandemia. Rapaz, não é brincadeira não, viu, Daniel? Não, meu filho, tudo é dinheiro. Eu queria saber se ela está por dentro, a doutora aí, a madame, sobre as questões de multas. Porque aqui na região, meu amigo, a pandemia continua e a multa vai junto também. Não vou pagar, não. Daniel, ela falou até deixando a questão das multas aqui, que você pode recorrer, viu, Daniel? Pode ficar de olho lá e o prazo é até 45 dias. Depende muito da infração, de quando foi lançado também o sistema. É bom ele acompanhar no site. Entendi. Do Detran Bahia. Ou se ele souber quem foi o órgão que atuou, no próprio site do órgão que atuou. Se foi CENFRA, se foi PRF. Entendi. Depende do órgão. Viu aí, né, Daniel? Pois é, como eu ainda não tenho minha Ferrari no meu colo. Eu já ia lhe perguntar agora, amigo, você estava preocupado, eu já ia lhe perguntar se você estava alcoolizado, ou um desses bem desses que deixa a gente... rapaz, falando até... Falando até em alcoolizado, Daniel, vou até fazer outra pergunta para a doutora aqui interessante, que é essa seara da pontuação também da habilitação, né? Que o presidente tem lutado para tirar de 20 para 40 pontos, etc. Como é que está também esse imbróglio, doutora? Foi aprovado ainda? Não foi aprovado? Foi o que a gente estava discutindo no intervalo. Não faz parte do mesmo projeto, está em tramitação. Está em tramitação ainda, né? Vamos aguardar, né, para ver. Mas, do ponto de vista da senhora, a senhora acha que é interessante ou não é interessante? Na verdade, você só vai prolongar uma coisa que já deveria ter sido feita antes, na verdade. Porque vai de 20 para 40. Mas, doutora, tem pessoas que dizem que esse aumento de pontos pode acarretar, inclusive, das pessoas ficarem mais tranquilas para cometer as infrações. Qual o ponto de vista da senhora? A senhora acredita Concordo com a dúvida. Porque se a pessoa comete 20 pontos em menos de 12 meses, imagine 40 pontos. Nesse mesmo lapso de tempo curto. Então, doutora, você vai deixar uma carta... Com a experiência que a senhora tem já nesse meio de trânsito, tá quase virando um carro ela já, viu, Daniel? De tanta experiência. O que é que a senhora atribui a tamanha responsabilidade que o brasileiro tem no trânsito? Na verdade, o que falta muito no brasileiro em si, não só no trânsito, é a questão da educação e também da reciprocidade, solidariedade com a pessoa. Então, você vê muito falta de educação no trânsito e também de consciência. Porque entende-se que a pessoa, se está habilitada, ela passou por um processo teórico, conheceu a lei de trânsito, sabe as sinalizações, mas mesmo assim persiste em cometer as infrações. Então, não é uma coisa que depende só do agente de trânsito que está autuando. Se ele está autuando é porque teve uma violação do artigo. Então, É difícil, viu? Exatamente, é difícil. Vou concluir que é difícil. É difícil, viu, Daniel? Mas vai lá, Daniel, mande mais alguma coisa aí, tem mais alguma novidade pra gente? Tem. Ontem à tarde, se Pernambuco daí deixa. já separamos o vídeo para logo mais tarde no jornal aqui da região, do Gazeta do Vale de São Francisco. E olha, Bruno, ontem à tarde aconteceu um absurdo com funcionários do SAMU, que eles mesmos escreveram nos cartazes: socorro, o SAMU socorro, melhores condições de trabalho. Os profissionais da linha de frente com o enfrentamento do Covid-19 foram para o meio da pista. Os próprios servidores foram para o meio da pista, tá certo? Na rodovia Lomanto Júnior, diga-se de passagem, faz muito tempo que não tem iluminação, é um breu à noite, não tem posto de iluminação, é uma vergonha para Juazeiro. E eles ontem, na frente da sede da SAMU, com cartaz e cartolina, Juazeiro pede socorro, os próprios funcionários da linha. Por quê? Quais são os grandes problemas da SAMU? Que é o Serviço de Atendimento Móvel aqui na região de Juazeiro. Foi para chamar a atenção do poder público e da população. É inacreditável a falta de estrutura na unidade. O problema já é antigo, já vem se arrastando. Foi alvo de queixa no Ministério Público da Bahia desde novembro de 2019. E, além disso, a quantidade insuficiente de veículos, falta de equipamento, os funcionários que foram, com alguns dos problemas apontados pelo Ministério Público, ainda se queixam que, na época, trouxeram aqui do passado, que a própria Prefeitura de Juazeiro dizia, entre elas, que estava em aquisição de equipamento para as unidades básicas e avançadas. E até hoje nunca chegou. Então, ontem mesmo eu falei, é o descaso. Eu gostaria de saber do governador Rui Costa
da Bahia, o secretário de Saúde do Estado e o prefeito, o senhor Santos Paulo Bonfim, o que é que realmente está acontecendo ao ponto dos próprios funcionários fartam, né? Poderia ter uma ligação emergencial ali, como aconteceu, que eu não vou citar por questão de ética, que é uma pessoa próxima a mim, que chegou para mim e mandou um recado no WhatsApp, disse, olha, um vizinho meu infartou, ligaram os vizinhos, entraram em desespero com a vida, isso já tem 2 semanas, com um desespero, ligaram para a família, 1 hora depois esse não chegou, mas o homem já estava empacotado, já tinha falecido. Claro que as pessoas criticam o trabalho da SAMU sem saber realmente, e aí depois de 2 semanas, chega uma bomba dessa ontem, ali na rodovia Romanos, em frente à própria SAMU em Juazeiro da Bahia. Então, a população fica se perguntando, por que a SAMU demora para atender? É porque não tem carro suficiente, equipamento envelhecido, falta de estrutura, tá certo? Os funcionários estão fazendo as tripas corações, me desculpa a expressão que diz aí em Salvador, na minha cidade, capital baiana, fazendo as tripas corações, arriscando a sua vida para salvar outras vidas. E os gestores públicos não têm em consideração uma situação dessa. É assim que estão preocupados com a saúde do povo do norte da Bahia? E aí, o que é que vai dizer o secretário de Estado da Bahia? O que é que vai dizer o governador? O que é que vai dizer o prefeito do município de Juazeiro da Bahia? Que tal lorota é essa, gente? É brincadeira? Quer dizer, o pessoal, os funcionários estavam no meio da rodovia, parar trânsito com cartaz, né, de cartolina escrito lá na mão, dizendo a SAMU de Juazeiro pede socorro, gente. É um absurdo. Se fosse só de Juazeiro, meu amigo, dava jeito, viu? Porque desde a semana retrasada que eu tô aqui também denunciando, porque a SAMU, principalmente daqui em São Paulo, os socorristas estavam trocando de máscaras, para você ter uma ideia, porque nem máscara estava dando para os socorristas, tá? Mas é isso mesmo, Daniel, é assim, infelizmente, esse é o país da gente. Enquanto isso, os políticos estão tudo em casa, tudo nas suas casas de praia, soube que aqui em Camaçari os deputados estão tudo aqui no litoral, nas suas casas de praia, viu? Mas enfim, vamos para frente. Daniel Godin, muito obrigado pela sua participação. A gente se vê às 18 horas no jornal Gazeta do Vale do São Francisco, direto daí da região do Vale do São Francisco. E cuidado, meu amigo, pelo amor de Deus, com a Covid aí, não vá para o Rio São Francisco não, viu? Por agora não. Pois é, Bruno, deixa comigo um forte abraço para você, a madame e a doutora, a toda a equipe, aos nossos ouvintes aí do Rádio TV Folha Web, tá certo? Folha Notícias. Um forte abraço e até às 18 horas, Daniel Godinho, aqui direto do Vale do São Francisco, Grande Bruno. Um forte abraço. Pronto, só vou dar 2 perguntinhas rápidas aqui para eu já liberar a doutora também. Doutora, tem uma pergunta aqui que Marli colocou. Complicado, viu? No caso, a habilitação vencida esse mês, tem alguma prorrogação? Sim, prazo determinado também da liberação número 185 do contrato. Ela pode continuar dirigindo. Todas as habilitações que venceram, na verdade, a partir do dia 19 de fevereiro desse ano, tiveram prazo de validade estendido, justamente por causa da pandemia, tanto provisória quanto definitiva. Até quando? Indeterminado? Indeterminado. Então, Marli, pode dirigir à vontade, sossega, mas pelo amor de Deus, sem beber, sem as outras infrações, só habilitação, exatamente. Pelo amor de Deus, pra você dizer, a doutora disse que eu posso andar desgovernada aí para cima e para baixo. E para a gente finalizar, doutora, Daniel falou até essa questão dos acidentes, etc., é outra dúvida que as pessoas sempre têm, né? Quando sofre um acidente, se for numa avenida ou se for numa rodovia, né, nós temos a questão do pedágio, que liga para o pedágio socorre também. Quando se paga o seguro do veículo, ele é em qualquer situação ou tem situações específicas que se pode recorrer? Você está falando de seguradora? Isso, do documento que nós pagamos o seguro, não tem o DPVAT? Isso, o DPVAT. Ah, sim. É porque depende. É que tem várias situações. Isso, exatamente. Especificamente, você quer saber de quê? De socorro? Isso, de socorro, de indenização. Acidente com morte, DPVAT, invalidez também. Se tiver algum tipo de despesa médica, também aciona todo o seguro DPVAT. Entendi. E aí ele aciona o Detran, entra com o Detran alguma coisa? É a seguradora líder. A líder
Cuida de todo o estado, o Brasil. Ah, entendi. É. Então não precisa, nesse caso, ele entra em contato com a empresa e não com o Detran. O Detran ele não vai no Não, com a mesmo- própria seguradora mesmo. Ah, com a seguradora. Ela faz a requisição, ele pode fazer a requisição administrativamente na seguradora líder. Ah, entendi. No verso do documento, é que agora eu não tenho mais o licenciamento impresso, mas tem lá, seguradora líder, tudo direitinho, o licenciamento embaixo, no rodapé. Tem um prazo ou não? Tudo tem prazo. Tudo tem prazo, né? Tudo 3 anos. 3 anos? É, 3 anos. Até 3 anos, né? Rapaz, tudo tem que ter um prazo, viu? 13 horas e 28 minutos. Tivemos aqui a presença da doutora Stephanie, da 28ª Ciretran, daqui de Camaçari. Doutora, obrigado pela disponibilidade, pela simpatia. Vamos marcar outra vez. Eu espero, Vamos sim. tá, que da próxima vez a gente venha com mais notícias. Mas tirando essas notícias de acrescentar isso, de paga aquilo, Com outro. boas notícias em geral, É, né? isso. Se bem que a senhora trouxe um monte de boa notícia, viu? Essa Que extensão, né, de prorrogado, algumas coisas prorrogadas aí a perder de vista, como a gente fala no popular. Mas eu queria agradecer mais uma vez a presença da senhora e fica à vontade se quiser acrescentar alguma coisa. Eu agradeço também pelo convite, estou à disposição de vocês também, quando tiver qualquer demanda, pode entrar em contato com a gente, só quero deixar os contatos da gente também. Pronto, fica à vontade. Viu? O fixo 3622-7853, o e-mail é ciretran.camacari@detran.ba.gov.br. A gente está com um número muito grande de ligações, então a pessoa pode não conseguir ligar de imediato, mas a gente está atendendo, justamente porque não tem esse contato físico. Então, a ordem lá é para atender telefone, responder e-mail, de qualquer forma, atender o contribuinte. Entendi. Então, a gente está sempre à disposição, buscando prestar serviço de qualidade. Esse atendimento é normal de segunda a sexta, De segunda a sexta, das 8 às 17. de 8 às 17. Então, vocês aí que estão nos ouvindo, de 8 às 17, de segunda a sexta-feira, fiquem à vontade. 13 horas e 30 minutos, vamos a um breve intervalo e já voltamos com o programa Folha Notícias. Hoje
É que hoje aqui o negócio tá badalado, viu? Hoje aqui tá badalado, tá corrido. Daniel Godinho, aquele abraço. Gilson Rivelino, aquele abraço. Jéssica também. Estávamos aqui agorinha com a presença da doutora Stephanie do Ciretran, 28º Ciretran daqui da cidade de Camaçari, tirando as dúvidas. Então, ela deixou aqui bem clarinho pra gente que os atendimentos do Detran estão sendo todos agora através do telefone, é isso aí. Então, para você que ainda tem dúvida sobre a emissão da sua segunda via do documento, interessante, porque agora é com QR Code. Então, você entra no site do Detran, pega o seu arquivo em PDF e pode imprimir o seu documento. Que bom, viu? Tomara que termine essa desburocratização que a gente percebe o tempo todo no nosso país, né? Tudo é documento e tudo tem que se pagar, né? Tudo tem que se pagar. Mas vamos lá. Segundo o site da Prefeitura de Camaçari, a Defesa Civil atende demandas da população. A Defesa Civil de Camaçari está atuando em regime de plantão de 24 horas através do telefone 199. Nesse último domingo foram realizadas diversas ocorrências em diversos pontos do município que resultaram em isolamento de áreas, captura de cobre e programação para poda de árvores. Na verdade, a gente já estava falando, inclusive aqui no programa, né, que a cidade realmente parece que estava abandonada, lixos em toda parte, buracos, e a população já estava fotografando o tempo todo, já mandando. Aqui a gente estava recebendo toda hora, o tempo todo, essas fotografias e essas denúncias. Alô, Embasa! Desde o dia 10 que os moradores do Jardim Limoeiro sem água. Embasa, acorda, Embasa, vamos lá. E a população está realmente revoltadíssima com a Embasa. Eu espero que esse marco do saneamento possa mudar um pouco, inclusive, a cara do serviço das empresas que ficarem agora responsáveis pelo serviço de abastecimento de água e esgoto, não só daqui da Bahia, mas também do nosso país, porque realmente é uma falta de vergonha. E aí Daniel Godinho acabou de falar pra gente aqui que os vereadores de Petrolina, né, adentraram com um projeto de lei para o reajuste salarial dos seus próprios salários. E que não é nenhuma novidade, né? Parece que os vereadores saíram da toca. Nessa última semana a gente percebeu que muitos vereadores também aqui da cidade de Camaçari começaram a sair. Parece que quanto mais se aproxima das convenções e do período eleitoral, começa agora todo mundo sair de dentro de casa, né? Ontem eu estava vendo inclusive os vídeos institucionais do presidente da casa, o advogado Jorge Curvelo, que é o advogado do povo, mostrando ações e a preocupação. E parece que realmente é uma lástima, viu? É uma lástima, porque o presidente da Câmara se manifesta agora que está preocupado com o povo, mas parece que não estava preocupado quando pagou 35 mil para a empresa fazer os testes rápidos nos vereadores. E diga-se de passagem, alguns vereadores já se manifestaram e disseram que não utilizaram do serviço, mas foi pago a empresa para poder fazer os testes rápidos. O vereador Ziel, por exemplo, mandou uma notinha para a redação do nosso jornal dizendo que não utilizou dessas cotas para fazer os exames. Outra denúncia que nós temos e que parece que o presidente da Câmara não tem se atentado é a respeito da TV Câmara. Nós recebemos aqui denúncias de que haviam sim colaboradores que testaram positivos à Covid-19 que estavam exercendo o cargo dentro da TV Câmara e que o processo, inclusive, para a prevenção da Covid-19 não estavam sendo obedecidas a vigor. Entramos em contato com algum representante da TV Câmara, mas a única resposta que nós obtivemos foi que está tendo um rodízio entre os colaboradores e que não teria nenhum testado positivo, apenas a esposa do Moura Boca Livre, que é amigo da gente também, colega de profissão, mas o restante que estariam todos trabalhando normalmente, porém no regime de rodízio. E mais uma vez, essa seara que ninguém sabe o que é que acontece, se o comércio fica aberto, se o comércio fecha, mais um decreto para o dia 26, e ninguém sabe ao certo como é que vai se resolver
O que a gente percebe é que, mais uma vez, os comerciantes que têm um poder aquisitivo maior continuam atuando. Porém, ontem e anteontem nos causou surpresa, principalmente em Salvador, quando atuaram o Ferreira e Costa e agora o Mix. Porém, há muitas outras redes, como Atacadão, Atacarejo, Açaí, não foram ainda notificadas. Os menores sim, os menores ficam fechados, os maiores ficam todos abertos. Então é isso que a gente queria entender. E as obras, esse final de semana que nós pudemos dar uma andada na cidade para falar um pouco das obras, e a gente fica questionando como é que a Prefeitura de Camaçari vai resolver a questão das obras, porque não é só a cidade de Camaçari, né? E aí eu vou alertar para os nossos eleitores, os nossos ouvintes, de que tem muitas obras que eram para ter sido entregues em junho do ano passado, em julho, em agosto, obras que eram para ser entregues antes mesmo da pandemia. E agora os prefeitos têm jogado tudo nas costas da pandemia, porque tudo agora é pandemia, foi o corona. E esse processo eleitoral, ele é bem curioso, porque nós percebemos que os pré-candidatos não têm pontuado nas resoluções desses problemas. Então, eu acho que a população precisa começar a se atentar para isso aí. Os discursos vazios de pré-candidatos ao executivo, onde só querem pontuar as falhas das gestões anteriores. Então, o que a população está esperando nesse exato momento são soluções. A gente precisa de solução. Então, não adianta mais se martelar na questão do camelódromo, do cine teatro, né, da Praça Abrantes, do transporte sucateado que nós temos aqui no município público. O que precisa saber é o que vai ser feito para se melhorar isso aí. Não temos visto uma discussão dos pré-candidatos a respeito do endividamento do município, a aprovação da LDO, a apresentação do PPA. Então, parece que os gestores não estão muito preocupados de como vão pegar a prefeitura, dos empréstimos que estão sendo contraídos. Então, muito pré-candidato que tem dito que vai fazer, que vai acontecer, que vai melhorar, mas e as contas da prefeitura? Como é que estão? Como é que esse próximo gestor vai pegar as contas da prefeitura? Então, o que a gente precisa, nesse momento, é uma ação mais energética para a resolução de problemas crônicos que nós temos no município. Principalmente vários contratos e mais contratos de empresas que estão dentro do município e que ganham muito mais do que qualquer outra empresa que poderia estar trabalhando dentro do município e servindo ao município, infelizmente. Então, essa preocupação que a gente precisa ter, e os pré-candidatos ao legislativo, a gente percebe também que a população está muito revoltada, pré-candidatos ao legislativo que também com discursos vazios, de apenas atacar, mas sem propostas, sem saber de fato o que precisa fazer ou fiscalizar. Então nós temos aí os postos de saúde que precisam ser fiscalizados. O vereador, ele sempre, quando vai pedir o voto, os pré-candidatos, quando pedem seus votos ou vão fazer suas campanhas, costumam sempre falar que o papel do vereador é do fiscalizador. E por que não estão fiscalizando? Então é isso que a gente precisa entender, na verdade, é por que não está se fiscalizando. Então precisa se fiscalizar. Infelizmente, a gente não sabe o que é que tem acontecido. Os postos de saúde sem médico, alguns postos de saúde que não terminaram as suas reformas, nós temos escolas que não foram feitas reformas, nós temos o sistema de transporte que está em uma decadência, e a gente não sabe de fato quem é que vai fiscalizar, porque seria o papel, na verdade, do próprio vereador, e que não está sendo feito. Então, qual a fundamentação, na verdade, desse poder legislativo? Então, a gente percebe que tem muitos pré-candidatos que têm dito que falta isso, que falta aquilo, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, mas, em tese, o que precisa ser feito, o que precisa ser melhorado. Então, essas discussões é que tem que entrar em pauta para que se possa resolver essas problemáticas do município. E isso que a gente tem questionado, independente de ser vereador de oposição em situação. Não é possível que um vereador de situação vai ver lixo nos 4 cantos da cidade e vai fingir que nós estamos numa cidade limpa. Vai deixar o papel apenas para o opositor fotografar ou ir lá reivindicar aquela limpeza. Então, eu acho que a cidade, não só de Camaçari, mas daqui da região toda, precisa mudar um pouco
a cara do legislativo. Então, acho que é esse o grande problema que nós estamos tendo para essas eleições, tá? Então, eu acho que a população precisa começar a pensar em quem vai votar. Hoje, Camaçari já desponta com a quantidade elevada, estima-se que teremos entre 8 a 9 pré-candidatos a prefeito, inclusive o jornal Folha vai promover um debate entre os prefeituráveis para que a população possa entender melhor qual a proposta de cada um. Nós temos alguns pré-candidatos que têm uma experiência já com gestão pública e outros não, assim como vereadores que de fato possam fazer a diferença no legislativo. Então, acredito que a gente possa ter essa renovação, mas se a população entender de fato e de direito de que essa renovação parte do povo e não dos parlamentares. São 13 horas e 41 minutos, estamos no ar com o programa Folha Notícias. Mandar um grande abraço para os nossos ouvintes de Alagoinhas, Leone e Léo, aquele abraço para você, Léo. Então, Alagoinhas, Catu, Pujuca, Mata de São João. Grande abraço lá para a galera toda do Vale do São Francisco, Casa Nova, Petrolina, Juazeiro, Remanso. Um abraço também para nossos amigos lá de Entre Rios, Cardeal da Silva, Esplanada, Aramaria, Olhos d'Água. Aquele abraço, Fidel, prefeito de Aramaria. Um grande abraço para você, Gustavo Carmo, de Alagoinhas. Em Lauro de Freitas também um abraço para Antônio, nossa amiga Márcia em Salvador, Michael Rice nos Estados Unidos, Vani que está lá em Londres, no Reino Unido, aquele abraço para você, Van. Um abraço também para nosso grande amigo Vini, que também está lá no Reino Unido, nos ouvindo e curtindo o nosso programa Folha Notícias. 13 horas e 42 minutos, ainda com as principais notícias dos sites e dos tabloides. Câmara aprova projeto que suspende pagamento do Minha Casa Minha Vida. Projeto que suspende o pagamento das prestações do faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida em decorrente da crise sanitária gerada pelo coronavírus. Os deputados aprovaram nesta segunda-feira projeto que suspende o pagamento das prestações do faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida em decorrência da crise sanitária gerada pelo novo coronavírus. A faixa 1 é destinada a famílias com renda mensal bruta de até R$ 1.800. Nesse segmento, o governo subsidia 90% do valor do imóvel e as famílias 10%. Se pagarem as prestações até o final, ficam com o imóvel. Então, esses contratos eles estão prorrogados até 180 dias. Então, para vocês que são do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida, estão suspensos os pagamentos, tá? Então, esses contratos são prorrogados por 180 dias para que você não se aperte agora nesse momento da pandemia. Rapaz, chovendo e aqui travou tudo. São 13 horas e 44 minutos no ar o programa Folha Notícias. Breve. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar.
Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias, como o novo coronavírus. São 13 horas e 50 minutos. Voltamos no ar com o programa no Folha Notícias. Hoje tá, como diz no popular, hoje o bicho tá pegando, viu? Hoje o bicho tá pegando, chovendo muito, não só aqui na região metropolitana, mas também fora. Mandar um grande abraço para todos vocês que estão curtindo o nosso programa Folha Notícias. E lembrando que hoje, às 18 horas, nós temos o programa Gazeta do Vale do São Francisco, transmitido pela nossa
rádio e TV web também lá de Pernambuco. E amanhã temos o programa A Voz da Juventude, que é apresentado por Tiago Lopes, das 18 às 19h20. Não percam! Para você também que curte o nosso programa todos os dias de meio-dia às 14 horas. Mandar um abraço para nosso amigo Francisco Irmão, sempre presente. Deixa eu puxar até aqui, ó. Rosival, aquele abraço também. Rosival, que é um dos correspondentes da gente, está sempre aí caminhando e vendo as reivindicações da população. Inclusive, esse final de semana, tivemos lá nas obras, na verdade não é obra, tá? É um canteiro parado, que é o Cine Museu, que deveria ter sido entregue desde o ano passado. A obra também não foi entregue. Vários internautas mandaram para a gente aqui essa denúncia. Nós fomos lá e parece que continua parado e não tem previsão para se entregar. Na verdade, deveria já ter sido entregue, mas com certeza a culpa agora vai ser da pandemia. Aproveitamos também e demos um pulinho no Camelódromo, mais uma reivindicação antiga da população. O Camelódromo não sai do lugar, são mais de 37 barraqueiros que tem ali, com lojistas que tem ao redor do Camelódromo, que buscam uma solução, mas entra gestão, sai gestão, e parece que o problema não é resolvido de forma nenhuma. Então é lamentável saber que mais uma vez vai sair um prefeito, mais uma vez se conclui uma gestão, sem que ninguém tome providência do Camelódromo, uma obra de anos e décadas atrás. Naquela mesma região, os lojistas da Castro Alves têm se queixado bastante de que a prefeitura também não tem dado assistência para aqueles lojistas, principalmente agora com a pandemia, e alguns inclusive já têm entregado ponto e não reabrirão os seus negócios. Infelizmente, é lamentável que isso ocorra. Nós temos aqui também algumas solicitações de Arembepe, prefeito, a Orla, prefeito. A Orla de Camaçari, que todo mundo sempre diz que é uma das orlas mais bonitas do Brasil. A orla que é tão extensa, mas a gente percebe que realmente ainda não entrou um prefeito que pudesse olhar a Orla de Camaçari com outros olhos. Infelizmente, é isso que a gente tem percebido. Então, não tem dado, nem tem surtido efeito na região de Arembepe, de Jauá, de Guarajuba. Quer dizer, Guarajuba é a praia totalmente diferente. É o Primo Rico, enquanto Arembepe, Jauá, Monte Gordo é o primo pobre. Realmente está abandonado. São 13 horas e 56 minutos, chegando a mais um final de um programa Folha Notícias. Amanhã estaremos entrevistando o pré-candidato ao Legislativo, Alan Dourado, pela Rede Sustentabilidade. A Rede Sustentabilidade, que na verdade começou com a proposta do lançamento da pré-candidatura a prefeita de Araci Dias, e que depois houve uma decaída, aí o Équio Pedreira, que estava dentro do Novo e que não deu certo e acabou indo para um lado e para o outro, acabou caindo no colo da Rede Sustentabilidade. E hoje Équio Pedreira é o pré-candidato a prefeito aqui da cidade de Camaçari pela Rede Sustentabilidade. E amanhã nós vamos estar com Alan Dourado, que é pré-candidato ao Legislativo pela Rede Sustentabilidade, também aqui de Camaçari. Vai bater um papo com a gente e contar um pouco sobre o seu posicionamento político, o que é que ele tem achado das eleições e desse processo agora pré-campanha. Então amanhã não perca, meio-dia vamos estar aqui com Alan Dourado batendo aquele papo. Na quinta-feira nós vamos estar aqui com o vereador do PDT, Júnior do Requeijão, lá da cidade de Dias d'Ávila. E falando em Dias d'Ávila, um grande abraço aí para o vereador Pastor Júnior de Araci. Júnior já tem 2 mandatos, a mãe teve 6, são 8 mandatos servindo o povo lá de Dias d'Ávila, já no Legislativo. Aquele abraço, pastor, bom trabalho que desenvolve. Inclusive vi ontem e anteontem a questão das sanitizações das igrejas, dos templos religiosos e etc. Então, parabéns por essa ação, e eu acho que o poder legislativo, ele tem que cuidar realmente da população, porque essa é uma das obrigações, é o fiscalizador do povo, é fazer as coisas funcionarem.
São 13 horas e 57 minutos. Vamos ficando por aqui em mais um programa Folha Notícias. E amanhã, meio-dia, estaremos aqui novamente, se assim Deus permitir. Um forte abraço para todos vocês e fiquem com Deus.